o versículo Mateus 23, versos 23. Fariseus, e escute com muita atenção o que o Senhor hoje quer nos dizer. E diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardo pesado e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, neles, porém, nem com o dedo que querem movê-los. Aleluia. Louvado seja o nome do Altíssimo. Essa palavra diz, irmãos, que praticamente muitos estão, levando a palavra de Deus, falam, pregam, mas não vivem o que prega. Falam da palavra de Deus, mas não vivem o que diz a palavra do Senhor. Muitos estão nos altares em pecado, muitos estão pregando em pecado. Louvado seja o nome do Altíssimo. Essa manhã eu vim trazer uma palavra para aqueles a qual está profanando o templo do Senhor, aqueles a qual estão profanando o santuário de Deus, estão profanando os louvores de Deus. Aleluia. Hoje eu vim aqui, mas não é para massagear o ego de ninguém. Eu não vim massagear o ego de ninguém, porque eu não aceitei a Jesus para massagear ego, para massagear, o egoísmo das pessoas, porque as pessoas querem ouvir somente o que as agrada ao ego delas. Elas querem ouvir o que satisfaz os seus desejos carnais, pois as pessoas não estão dispostas a pagar o preço na obediência, por amor de Deus, mas querem estar nos palcos louvando e fazendo lá fora o que o Senhor reprova, o que é repugnante aos olhos do Senhor. Aleluias! Hoje aqui eu vou falar o que o Senhor me pediu e colocou no meu coração. O Senhor me disse: minha serva, muitos estão dentro dos meus altares, louvando, pregando, mas não vivem a minha palavra, porque vivem em pecado. Os meus altares se tornaram altares de Baal, Os louvores são profanados, porque são profanos aqueles que me louvam, e se eles são profanos, os seus louvores também são profanos. Eu não recebo, aleluia. Essa palavra não é para aqueles que estão em retidão diante de Deus, não. Essa palavra é para os profanos, aqueles a qual têm vendido o evangelho do Senhor, aqueles a qual têm pregado por dinheiro e têm feito do templo do Deus Altíssimo comércio. Casas de comércio se tornaram os altares de hoje. Aleluia! Isso entristece o coração de Deus. Isso entristece o coração dos servos verdadeiros, a qual paga o preço na obediência de joelho nas madrugadas. Enquanto os servos do Senhor, aqueles que verdadeiramente vivem a palavra de Deus conforme o Senhor se agrada, está triste. Porque enquanto eu prego a palavra conforme o Senhor quer, os profanadores, a palavra do Senhor diz: muitos as mentiras se passarão por verdade e as verdades por mentira. Porque é essa a vontade do diabo. O diabo está fazendo se passar o bem por mal e o mal por bem. Você vê hoje que o povo já não se envergonha mais dos seus pecados. Antigamente o povo se envergonhava dos seus pecados, mas hoje o povo já não se envergonha mais. Ele sente o prazer de mostrar os seus pecados. Se você abre as plataformas, você vê lá a exposição da Babilônia, você vê a exposição da Sodoma, você vê a disposição de toda sorte de pecado que possa estar nesse mundo. Eu não estou criticando o seu pecado, eu estou trazendo a palavra de salvação, a palavra de vida eterna que pode trazer a salvação para a tua alma,
porque isso é essa vontade de Deus para nós, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida reta e correta diante dele. Louvado seja o nome do Altíssimo. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó, eu não era crente, mas eu era criança, eu cresci em um lar evangélico, onde a minha avó era uma grande serva de Deus. E eu era criança, e eu não servia a Deus, porque a minha mãe era ímpia, mas eu cresci na doutrina, eu cresci vendo a minha avó pregando a verdade e levando o evangelho da verdade. Mas hoje nós vivemos tempos que dizem, na era do não tem nada a ver. A era de hoje é a era não tem nada a ver. E é esse o evangelho que nós estamos vivendo hoje. O evangelho facilitadores. O evangelho que facilita tudo, mas não leva a palavra de Deus. Os altares se tornaram os altares de discotecas, aonde as luzes e efeitos fazem toda a diferença. O emocionalismo tomou conta dos altares, já não tem mais unção, e isso me entristece, porque não tem unção nos altares. Os altares se tornaram emocionalismo da carne, porque as luzes trazem efeito de prazer, traz efeito de ilusões, mas o evangelho de Deus não é esse. Eu lembro quando eu era criança, minha avó ia na casa aonde nem luz tinha, mas a luz de Deus descia naquele lugar, porque o Senhor era a luz, a unção de Deus entrava naquele lugar. Era a casa debaixo das árvores, os cultos debaixo das árvores. Não tinha luz, não tinha templo, mas a glória de Deus tomava conta daquele lugar, porque ali tinha unção, ali tinha o verdadeiro evangelho, ali tinha a verdadeira palavra de Deus. Mas hoje os palcos se tornaram palcos de emocionalismo. Luzes tomaram conta dos palcos, mas não tem unção. Não tem a unção de Deus nesses palcos. Porque o Senhor não vive em templos imundos. O Senhor não vive em templos profanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e disse, fala, pois eu estou triste com o que vejo. O Senhor disse, fala, porque os altares não são mais altares aonde se consagra, são altares profanos. Estão profanando a minha santidade, estão profanando o meu evangelho com a facilitação de que tudo não tem nada a ver. Mas não é essa a vontade de Deus para os seus servos. Vamos se endireitar, igrejas. Vamos nos voltar para Deus e fazer o que a palavra diz. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles a qual estão pregando, mas não vivem o que prega. O que eles querem é dinheiro. Fizeram do templo do Senhor o templo de comércio. Aleluia! Quando o Senhor chegou no templo, onde viu os escambistas ali profanando o templo do Senhor, o Senhor derribou tudo e disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas o povo estão fazendo da casa de Deus templos profanos, estão profanando a santidade do Altíssimo, mas hoje é tempo de se arrepender, porque ainda a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta ainda para nós, para aqueles que querem viver o evangelho como Cristo quer realmente, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, que salva. João Batista não pregou o evangelho do não tem nada a ver. João Batista pregou o evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João Batista pregou raça de víboras, arrependei-vos. É esse o evangelho que Deus tem para você. É esse o evangelho que Deus quer que vocês pregam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra que em qualquer